Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, eu vou direto ao assunto, ele foi baseado em uma enquete de um grupo de saxofonistas, tá? E a enquete é a seguinte, foi feita uma pergunta assim na enquete. Existe embocadura correta? Aí tinham duas alternativas lá, sim, não. Eu poderia responder essa pergunta de uma maneira como um bom profissional responderia, sim. Existe embocadura correta, tá bom? Um bom profissional ou alguém que trabalha com educação musical e tudo mais, o ideal seria que essa pessoa desse sempre respostas objetivas, diretas. Por quê? Para não abrir o leque, não gerar dúvidas e tudo mais. Tá? Eu poderia responder simplesmente essa enquete. Porém, eu respondi com a seguinte abordagem, tá? Eu coloquei lá. Bom, o X da questão é: provavelmente você está fazendo essa pergunta porque você deposita na técnica da embocadura uma expectativa ou uma esperança que apenas a embocadura correta vai refletir uma sonoridade satisfatória. Quando eu falo sonoridade satisfatória, eu quero dizer timbre, um timbre bom, uma boa afinação, um som uniforme, tá? Isso para mim eu considero uma sonoridade satisfatória no saxofone. E a embocadura, ou seja, a técnica da embocadura, ela não vai compreender 100% da sua expectativa. Existem outros fatores que vão interferir para você conseguir atingir esses resultados, tá? Então eu vou embasar aqui agora para vocês o porquê dessa minha abordagem, tá? E dizer para vocês o seguinte, gente, ó, sim, existe uma embocadura correta, porém a embocadura ela não é responsável por 100% da sonoridade, tá bom? A embocadura ela faz parte de um sistema, e eu vou tentar desenhar esse sistema para vocês, e depois falar no final do vídeo qual a porcentagem da embocadura sobre a sonoridade, tá bom? Mas lembrando, então vamos desenhar aqui já, deixa eu já desenhar para vocês o que é a embocadura e o que ela representa, tá bom? A embocadura, duas coisas você tem que ter claro e trabalhado na embocadura, tá? Que é, primeiro, postura, segundo, tensão, pressão, tá? Então essas são as duas principais coisas que você precisa trabalhar com a embocadura. Existem outras coisas internas que você vai fazer com o sistema respiratório, com a respiração, que não está no nicho embocador, que não está nesse tema embocadura, tá bom? Então, o que você precisa? De uma boa postura e de uma pressão correta. Falando de embocadura, é isso que você precisa. Agora, mesmo que você faça isso de uma maneira 100% satisfatória, se você ainda não está adaptado ao seu setup, ou seja, você não está adaptado à sua boquilha, à sua palheta, não encontrou a combinação correta e ideal disso, por exemplo, o seu setup está leve demais, fácil demais para soprar, ou está difícil demais para soprar, ou em determinada região você não fica satisfeito com a sonoridade que você tira no saxofone, por mais que você faça essa questão de colocar a embocadura na postura, no lugar correto e colocar a pressão ideal, você vai cometer outros deslizes e a sua sonoridade não vai ficar dentro daqueles padrões que eu falei no começo do vídeo, tá bom? Então, como eu disse para vocês, a embocadura ela tem que ter esses dois princípios bem esclarecidos e trabalhados. Primeiro, postura, ou seja, posicionamento que você coloca ali, a embocadura. Segundo, a tensão que você faz. E até esses dois quesitos, eles são relativos, tá? Eles são relativos. Depende da sua anatomia, depende do tipo de boquilha que você usa, depende do tipo de sonoridade que você quer tirar, até nisso, cara. Mas vamos deixar isso de lado e ir pro mais profundo aqui desse tema de sonoridade, que é o que me fez chegar nesse vídeo, o que me fez ter a abordagem que eu tive ali com a enquete, que é a embocadura ela não representa tudo da sonoridade. Ela representa assim, ela tem uma grande importância se você fazer a embocadura correta, porque, por exemplo, se você faz a embocadura incorreta, você vai ter dificuldades. Mas vamos lá entender a sonoridade do saxofone, de fato. A sonoridade no saxofone, de fato, se dá mediante a você entender a qual família o saxofone pertence. O saxofone pertence à família dos instrumentos, é uma combinação, tá? De sopro
e de madeira. Sopro e madeira. Tá? Por quê? Porque sem o sopro e sem a madeira, que no caso é a palheta, você não tem o som, não tem a vibração e não tem o som. Então, essas duas combinações. Quando você, como saxofonista, consegue fazer de uma maneira eficiente, tá? A passagem do ar, o controle ideal do sopro, mais a vibração ideal da palheta, você vai ter uma boa sonoridade. Acontece que isso não é apenas com a embocadura que você vai conseguir atingir esse resultado. Por quê? Porque a embocadura, ela vai estar ali relacionada com a passagem do ar. Então vamos dizer que você deixou isso daí 100% esclarecido. Cara, o ar está passando do jeito que ele precisa ser 100%. Está passando do jeito certinho aqui, ó, com a pressão correta, com a postura no lugar correto. Tá passando bonito. Mas se a sua boquilha e a sua palheta, a combinação entre elas, estiver desequilibradas, desalinhadas, você não vai ter uma boa sonoridade. Tá? Se na hora de respirar e armazenar o ar, você não souber armazenar ele da maneira correta, ou na hora de liberar o ar, você não conseguir liberar ele da maneira correta, você não vai ter uma boa sonoridade. Se ao liberar o ar, você não conseguir juntar, tá? A sua percepção auditiva com o som que está acontecendo ali, com tudo que você faz, tanto com a quantidade do ar que está saindo, com a pressão do ar que está saindo, com a flexibilidade de garganta. Flexibilidade, cara, pra mim, ela é muito mais importante do que a própria embocadura, tá? Mas isso daí, inclusive, é uma coisa muito sensível. Não quero tocar nesse tema porque pode ter pessoas que vai achar que eu estou induzindo a pessoa para o caminho errado. Não é esse o meu intuito, tá? Mas, tá? Se você não tiver claro, se você não souber trabalhar a flexibilidade de garganta, cara, você vai sofrer com a sua sonoridade, tá bom? Mas vamos lá agora tentar desenhar aqui para vocês o que a embocadura é. Então eu vou desenhar aqui que para o saxofone, né, para a sonoridade ser ideal, você precisa do ar, uma passagem do ar satisfatória, mais uma vibração da palheta satisfatória, certo? É isso que você precisa atingir. E que para isso, além de posicionar a boca e além de liberar o ar, tá? Você precisa também saber armazenar o ar corretamente. Para isso você também precisa alinhar a sua audição com o desenho interno da sua embocadura. Você precisa compreender que ao soprar o ar, o seu sistema respiratório e o seu sistema nervoso está sofrendo um estresse. O que é estresse? Estresse é uma força, é algo que te tira ali do normal, tá? E esse estresse vai comprometer a passagem do ar no final, tá? Por exemplo, se eu tô com a embocadura aqui 100% resolvida, mas a minha traqueia aqui está fechada, ou eu não tenho a quantidade de ar suficiente para soprar, ou ao contrário, eu tenho tanto ar aqui, mas eu estou soprando de uma maneira tão pouca que esse ar aqui começa a ser incômodo, o meu sistema respiratório fica tenso e o ar já passa errado aqui na ponta. A embocadura é como se fosse uma represa onde o ar passa, ou seja, como se fosse a comporta da represa. E antes da represa? E a quantidade de ar que está ali dentro? E como esse ar está ali dentro? Se você não sabe disso, se você não trabalha isso, a sua embocadura pode estar 100% que a sua sonoridade ainda não vai ser satisfatória. Por quê? Porque você conseguir emitir a quantidade de ar satisfatória, fazer a palheta vibrar de maneira satisfatória, está ligado a outros mecanismos do sistema respiratório e do sistema nervoso central. Tá? Outra coisa que também está relacionada com a sua sonoridade, tá? Você precisa ser capaz de modificar o seu espaço interno da embocadura, já não é da embocadura, é do seu sistema respiratório, a fim de corrigir, tá? Ou de chegar em determinado resultado. Existem pessoas que, sem corrigir nada, só colocando a embocadura ali no ponto certinho, soprando com a pressão de ar ideal, vai ter um som lindo, maravilhoso, divino? Existem várias, inclusive. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos para vocês, mas eu não vou fazer isso, tá bom?
Mas existem pessoas que anatomicamente não foram agraciadas com a passagem ideal do ar, com o sistema respiratório, né, como que eu posso dizer assim, lindo, perfeito, né, porque Deus fez a pessoa daquele jeito, né? Mas, e essas pessoas vão precisar corrigir algumas coisas, tá? Eu costumo dizer que o seu sistema interno, ou seja, a sua embocadura na parte interna, é a sua segunda boquilha. Quando você elege uma boquilha, você fala, poxa, eu quero um som mais projetado, menos projetado, mais brilhante, mais escuro e tudo mais. Você já optou por a parte de fora, tá, né? Que vai representar uma porcentagem grande na sonoridade. Mas e a sua parte natural e a sua anatomia? Você sabia que você pode mudar o seu timbre, a sua projeção, mediante a sua abordagem, mediante o trabalho que você faz com a sua musculatura interna, com o seu sistema respiratório? Você sabia que você é capaz de deixar o seu som mais brilhante, mais apagado com isso? Você sabia que uma boquilha que projeta muito vão ter frequências que vão incomodar quem vai estar ouvindo, que você precisa readequar o seu sistema interno para equilibrar esse jogo? Você sabia que uma boquilha que projeta pouco, você vai ter que fazer essa readequação também para você chegar numa sonoridade ideal, mas isso também está ligado com a questão de gosto? Ou seja, né, o vídeo aqui ficou gigante, mas o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, gente, olha, sim, tá? Ter a embocadura correta vai te colocar no caminho, tá? Ou seja, vai fazer com que você esteja trilhando o caminho correto. Porém, outras coisas vão ser responsáveis para você andar no caminho. Eu diria que a embocadura correta é como se fosse uma direção. Só que o andar, ou seja, a força que você faz ali o passo a passo, está ligado com outra parte do seu sistema, que é o sistema nervoso e o sistema respiratório. Então, andar na direção correta é importante? É. Mas se você não tem energia para andar, o que vai adiantar? Você está no caminho correto, não consegue andar, não consegue dar os passos. E para estudar esses outros passos? Aí, cara, aí é tema para outros vídeos, porque esse daqui já ficou gigante, enorme. Mas o que eu quero finalizar esse vídeo aqui dizendo para vocês é o seguinte, gente, olha, estudem sim embocadura, mas procurem outros temas, tá? Que infelizmente aqui na internet ainda não é uma coisa assim, pelo menos aqui internet BR de maneira gratuita, ainda não é uma coisa assim difundida, falada, tá? Mas que é controlar o seu sistema respiratório e nervoso de maneira satisfatória, que é ampliar e diminuir o espaço interno da garganta, que é sentir e controlar a passagem do ar, que é redimensionar, corrigir problemas de afinação, né? Que isso sim vai te ajudar a chegar ali no contexto de sonoridade satisfatória, tá? Espero poder, né, em vídeos futuros, esclarecer isso para vocês, tá bom? Porque esse daqui já ficou gigante, gente. Eu já tô aqui olhando aqui, ó, já tem mais de 3 minutos do vídeo e eu tenho tanta coisa para falar, mas tanta coisa para falar ainda só sobre esses temas que eu mencionei aqui no vídeo, mas que aqui ficaria inviável de postar para vocês, para você realmente entender. E eu sei que se esse vídeo tiver, por exemplo, 1000 visualizações, cara, dessas 1000 visualizações, acho que nem 10 chegam até o final do vídeo. A galera escuta ali até determinado ponto, aí onde ela já tem uma certa opinião, um certo entendimento sobre aquele assunto, simplesmente para reafirmar o que ela já sabe, ou para afrontar uma informação divergente daquilo, ou ela desiste do vídeo, fala, não vou assistir mais o que esse cara tá falando aqui, ou ela já manda lá o comentário, cara, nada a ver isso, nada a ver, né? Mas, né, ficou longo, deixe essas filosofias para depois. Mas, gente, ó, de verdade, a embocadura depende até de outros fatores, como saber quão forte ou a força que você precisa para sua técnica acontecer, cara. Com a minha boquilha e com a minha palheta, a minha boquilha eu amo ela, tá? É uma boquilha assim fantástica, sensacional. Mas se eu uso uma palheta leve demais ou pesada demais, cara, nossa. Mas eu acabo com a minha sonoridade, mas acabo. Tá? A minha paleta ideal é uma numeração X.
Se eu coloco x,02 ou x menos 0,2, cara, já muda totalmente a minha sonoridade, tá? Mas vou deixar isso para vídeos futuros, tá bom? Obrigado por você que ficou até aqui. Se você chegou no final do vídeo, 15 minutos, deixa aí, tá? Uma palavra aqui que eu vou falar agora. Só você que chegou no final do vídeo vai conseguir digitar essa palavra, né? Que é... Ai, não, uma palavra só não, uma frase, tá bom? Embocadura não é tudo. Se você chegou no final do vídeo, faz favor para mim, digita aí, embocadura não é tudo. Tamo junto, gente!